Quando eu falo para vocês lá no começo do ano que ia piorar, porque a gente entende mais ou menos do comércio, o mercado, a gente vê que tanto imposto, isso aí tá fazendo mal danado para todo mundo. Tá aí, acostumado a vender 40, 50 hambúrguer no dia, 30. Olha aí o tanto de hambúrguer que eu vendi hoje. Fala, seus mal diagramados! Vídeos com comerciantes e pequenos empresários reclamando da quebradeira, da crise ou do Lula viraram epidemia na internet. A gente se mata pra pagar as contas em dias, pra pagar salário em dia dos funcionários, mano. E os funcionários estão tudo cagando pra gente, velho. Mas no dia de receber o pagamento, estão lá enchendo o saco, o pagamento. Tem gente abrindo hamburgueria em pleno ano de 2025 e se mas a culpa é do PT. Depois que inventaram o vídeo colocando a culpa no Lula, não existe mais burro no Brasil. Mas a praga das hamburguerias que vendem lanches de R$70 feitos com minoxidil e barba de lenhador não foi a única mania de empreendedor do abstrato. Quem lembra da moda das barbearias gourmetizadas de anos atrás? Toda uma geração com seu imaginário formatado por Reuter, Primo Rico, Masterchef Brasil e Peaky Blinders achou que seria uma boa investir todo o seu dinheiro em um mundo que só existe nas telas de celular e na televisão. Eu vi na minha vizinhança isso acontecendo. Barbeiros, visagistas vestidos como gangsters, garrafa de Budweiser de brinde, AC/DC no alto-falante e um corte simples por R$90. O que restou disso? Falência generalizada. E eu ainda vou cortar o meu cabelo em barbeiros que viram o Serginho Chulapa jogar com um outfit de jaleco branco e calça social vincada. Mas sejamos realistas. A esquerda defende a CLT, mas é uma espécie de bote salva-vidas no final. Nos anos 80, era a esquerda que fazia críticas a ela, mas claro que eram críticas que visavam uma ampliação de direitos e não a abolição deles em nome de uma liberdade abstrata que só traria mais poder aos patrões. E não pensem que a precarização é algo recente em nossa história. Somos o país dos bicos, do faz tudo, do cara que faz uns lances aí. A CLT sempre foi um horizonte de cidadania, parte de um projeto de nação formada por trabalhadores bem protegidos por uma legislação que garantiria seus direitos. Quem trabalhou na roça até uns 30 anos atrás foi borracheiro, dono de boteco de esquina, sapateiro, pintor e peão de obra, motorista de patrola, motorista de madame ou empregada doméstica, parou de trabalhar e, se não pagou o carnezinho do INSS, se aposentou sem nada, na miséria. Os governos petistas trouxeram uma expansão do emprego formal, isso é notório. A política de aumento do salário mínimo também foi uma conquista para todos. O que se questiona é a qualidade dos empregos gerados. A ampliação da terceirização e de vagas em áreas como telemarketing abriram uma chaga no emprego formal. Os empregos de no qual se ganha pouco e a hiperexploração laboral é a regra, acabaram para contribuir em muito com a atual desqualificação virtual da CLT. Não surpreende que um dos gurus do empreendedorismo, o Pablo Marçal, começou sua vida profissional no telemarketing. É um dos momentos que eu tenho saudade ali de ouvir uma pessoa, sentir o coração dela pela linha e ver a insatisfação dela com a empresa, né, que às vezes alguém não atende ela bem. E depois conseguir ouvir dela assim, obrigado, você é diferente. Eu tenho saudade daquilo. Não do salário, nem da carga horária, nem da cadeira, nem do lugar. O mito do empreendedorismo surge do colapso do mito não realizado de uma nação de trabalhadores com carteira assinada. A própria ideia de carreira colapsou. Estudar, entrar na universidade e trabalhar na área que se estudou até aposentar com dignidade saiu das expectativas das pessoas. Entendam, a ideologia do empreendedorismo não surgiu no vácuo como uma trend de internet que atingiria pessoas burras. Não foi isso. Foi o lento processo de corrosão do trabalho em escala global que se iniciou com Reagan e Thatcher nos anos 80. Foi isso
isso que possibilitou a corrosão de direitos que criou o adubo que faz as ideias de um Flávio Augusto se disseminarem por aí. Nunca vou me acostumar com a figura do empreendedor. Já perceberam que eles nunca conseguem explicar direito o que fazem? Ninguém mais se apresenta como empresário do ramo X ou Y. Juntamente com a névoa entorpecente do empreendedorismo, surge a revolta geracional contra os empregos formais. De millennials até a geração Z, existe uma postura irônica e cheia de autonomia perante o emprego formal e suas limitações. Muita gente ironiza o repositor do açaí enquanto passa o dia metendo vape pelo rabo, entrando em roubada como o dropshipping e opções binárias diante de um laptop da Positivo. Aí você descobre o segredo não assumido de toda essa revolta. Um pai na reserva da PM, uma avó pensionista, uma mãe CLT, uma esposa servidora pública ou uns aluguéis herdados que seguram a onda do empreendedor que mais sonha e posta do que ganha dinheiro. Ficar pulando de emprego em emprego ou empreendedor com opções binárias é fácil, quando o papai e a esposa estão segurando os boletos, não é mesmo? Tudo isso explica a onda de vídeos de empreendedores chorando porque estão perdendo tudo por culpa do Nine. Mas o marxismo clássico já havia analisado essa camada da população e sua existência afundada em permanente pânico. No marxismo clássico, a pequena burguesia é a classe intermediária entre o proletariado e a burguesia propriamente dita. Ela se caracteriza por possuir certos meios de produção, mas em escala muito limitada, e trabalhar diretamente neles, ou seja, combina trabalho próprio com pequena exploração do trabalho alheio, como empregados, aprendizes e até familiares. Saia de casa e olhe em volta. São eles que prestam os serviços no dia a dia, na ponta do capitalismo mesmo. Armarinhos, mercadinho de bairro, estúdio de tatuagem, clínica de massoterapia, frota de transporte escolar, marcenaria, dentista, padaria. Mas precisamos refinar algumas definições. Ser dono de um canal de YouTube não te faz capitalista, assim como ser dono de um torno mecânico que faz porca e parafuso também não. Para um, falta pelo menos ser de fato dono de um bem de capital, para o outro falta escala. Uma coisa é ser o Joesley Batista, outra é ter investido 70 mil reais advindos da venda de um Civic 2015 em um food truck de hambúrguer artesanal e se achar o capitalistão. Vendem que existe uma continuidade direta entre Vanderlan, que pegou a indenização do emprego como contador e abriu uma lojinha de capa de celular em uma esquina no centro de Nerópolis, e Elon Musk com um patrimônio de 342 bilhões. Afinal de contas, todo grande negócio nasceu em um quarto ou em uma garagem, mas o cemitério dos potenciais Steve Jobs só perde em extensão para os joelhos arrebentados de futuros Ronaldinhos que atualmente fazem Uber. Essas derrotas nunca serão contabilizadas em biografias. Marx não ignorou a pequena burguesia. Na A Ideologia Alemã, ele dizia, abre aspas, o comércio e a manufatura criaram a grande burguesia, enquanto nas corporações concentrava-se a pequena burguesia, que então já não dominava mais nas cidades como antes, mas tinha de se curvar ao domínio dos grandes comerciantes e manufatureiros. Daí a decadência das corporações, tão logo entraram em contato com a manufatura. Como a pequena burguesia ocupa um lugar intermediário entre os trabalhadores e os grandes capitalistas, historicamente ela acaba se apegando ao conservadorismo. Mais do que isso, ela acaba adotando para si uma ideia de extremismo conservador. Mas não pense que seu alvo é apenas a esquerda, proletariados e sindicatos. Desde o nazismo até o olavismo, existe um discurso anticapitalista da direita centrado no capitalismo monopolístico e financeiro. O que Hitler chamava de judaísmo financeiro, Olavo dizia ser o metacapitalismo. Em nenhum dos casos, o sistema em si é criticado, mas apenas os maus capitalistas, sejam eles agiotas judeus ou os Rothschild. O pequeno burguês teme descer à condição proletária, mas ao mesmo tempo não tem força para competir com o grande capital e tornar-se burguesia por excelência. Desconfiança tanto do capital financeiro
quanto dos movimentos operários. É o combo quase que natural do bolsonarismo: individualismo, meritocracia, apego à ordem, moralismo, patriotismo performático. Em linhas gerais, o que se chama de comunismo, segundo a direita, é uma aliança entre os miseráveis, a elite política e os capitalistas globalistas que usam intelectuais e artistas na disseminação do esquerdismo. Sem uma ideologia desse tipo, um f***do como o Flávio Garage não consegue compreender e legitimar suas fobias sociais. Para conviver com medo de virar um mero borracheiro, resta apelar aos delírios anticomunistas. Isso é fundamental para compreender o fubanguismo inerente a essa pequena burguesia. Tem nojinho daquilo que é visto como popular, mas, ao mesmo tempo, é incapaz de ter hábitos e gostos aristocráticos ou da alta burguesia. Usar alfazema ou um perfume importado de R$2.000? Que nada, temos o e-pink. Comer fuçura de porco ou uma ostra com cambuci da Helena Rizzo? Que tal apenas o coco bambu? E mesmo aquilo que tem origem popular só é admitido após ser devidamente higienizado. Basta ver o sertanejo, que à medida que foi ampliando seu sucesso mercadológico, foi se embranquecendo e se emplayboyzando. A camada da pequena burguesia que mais temos contato no dia a dia são os pequenos comerciantes. Sua função econômica é intermediária. Distribuem mercadorias produzidas pela grande indústria sem controlarem diretamente essa produção. Estão subordinados ao capital industrial e financeiro por meio de crédito, consignação, aluguel e plataformas. Tudo isso os torna estruturalmente dependentes e vulneráveis. Sua radicalização é causada pela sua tendência histórica à proletarização. O pequeno comerciante é frequentemente empurrado à falência ou à condição de microempreendedor precário. Por vezes você vira CEO de si mesmo não por escolha, mas por sobrevivência. Quantos mercadinhos não quebram com a chegada de um supermercado de rede? E quantos desses não foram pro saco após um atacarejo se instalar no bairro? Por isso, o pequeno comerciante se defende desta fobia permanente, sustentando valores conservadores, exaltando o trabalho próprio, a honestidade de fachada e a liberdade de empreender. Não é o capitalismo em si que está errado, são os canalhas corruptos que mandam dinheiro em caixas de sapato para os petistas no poder. No passado, o cara que fazia o contrato levava uma caixa de dinheiro embora e metia a caneta do contrato, não passa para 20 o pedaço. Assim que funcionava. Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha o sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Odeiam o grande capital monopolista e financeiro, pois é explorado por ele, mas também os trabalhadores, especialmente se estiverem organizados. Vocês sabem muito bem como um dono de lojinha qualquer pode ser reacionário, e no caso do Brasil essa relação é de amor e ódio. O pequeno comerciante odeia a proximidade entre o grande capital e a política, mas quando ele chega lá, vê se ele vai se negar a ceder aquela viagem no jatinho pro político amiguinho. Pequenos industriais seguem a mesma lógica. São os proprietários de unidades produtivas de escala reduzida, que empregam poucos trabalhadores e ainda participam pessoalmente da gestão e às vezes do próprio processo de produção. Produzem valor, mas o grande capital tende a expropriá-los via concorrência, preços e crédito. Eles são o elo frágil da acumulação capitalista. Essa posição intermediária é a chave da sua contradição. Ela participa da lógica da propriedade privada e da concorrência, mas vive sob ameaça constante de proletarização, o que a torna socialmente instável e, ideologicamente, ambígua. É a ideologia do resto de rico. No Brasil, não se pode ser dono de algo sem performar um estilo de vida. Tem como ser dono de uma firma de móveis planejados e não ter um carrão? Não, ninguém vai te respeitar. Por isso, é fundamental a ostentação. Uma Mercedes ou uma BMW ainda são carros de barão. Eu sou dono de uma biboquinha qualquer e mereço. Mesmo que seja um carro de 15 anos atrás e um par de faróis custe R$3.000 no Mercado Livre. É só tomar cuidado e não bater a nave. Por isso, eles seguem com os olhos nos hábitos dos milionários, as mãos nas bolas dos políticos de direita e os pés na boca dos mais pobres. Atualmente, junto com o conservadorismo deles, vem uma ideologia do esforço. Ideologia
ideologia essa plasmada no discurso dos neopentecostais e dos coaches. O pequeno burguês precisa acreditar que o esforço individual é a chave para o sucesso. Como a realidade insiste em contradizê-lo, o esforço é transformado em ritual corporal, como nas crenças sobre banhos frios e nas palavras mágicas que criam a realidade. A impotência de fato se transforma em um palavrório cheio da palavra poder. Não tem roponopopopopopopô que vá salvar o seu mercadinho caso o grupo Carrefour resolva aterrissar na sua vizinhança. Vale perguntar se, em economia, em pleno crescimento de fato, tem espaço para Pablo Marçal ou pastor influencer. Parece ser uma doença social que nasce da estagnação e morte das perspectivas socialmente partilhadas. O empreendedor neoliberal é uma proletarização disfarçada de autonomia, uma pequena burguesia ilusória sem meios reais de produção. Junte tudo isso com a crise de masculinidade atual e teremos Red Pills, Calvo do Campari e Renato 38. O machinho que não consegue nem pagar as próprias contas, o marido provedor que só consegue prover se a esposa submissa também trabalhar, o metelão que não consegue fazer a namorada gozar e é viciado em Xvideos. Percebam, o universo dos coaches do empreendedorismo parece ser indistinguível da turma Red Pill, e não é mera coincidência. O fracasso pessoal é explicado não por uma compreensão do capitalismo tardio, e sim como efeito do feminismo, do excesso de direitos trabalhistas, de gays, mulheres e negros que destroem o ousado e viril homem empreendedor e provedor. E quando o quiosque de Yogoberri quebrar e sua esposa te trocar por um novinho, já sabe, é culpa do Nine. E não só do Lula, a culpa é dela, que queria um casamento católico, mas ao mesmo tempo queria um sexo mais intenso. É isso aí, galera. Para quem deseja colaborar, para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, nós temos nosso Pix, conta jurídica, o Apoia-se. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma ajuda para nós no fim deste ano. Além disso, não estamos só no YouTube, estamos presentes também em outras redes sociais. E não deixem de conhecer nossas camisetas no site da Cabriton, no nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ficam chorando o tempo inteiro na internet, quando um negócio fadado ao fracasso vem a quebrar, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.